fazer? Braço esquerdo lá em cima, ó. Sobe e puxa, lá em cima. Flexiona um pouquinho a perna. Trocou para o outro lado, subiu. A gente pede para subir, como já escuta. Ai, ai, ai. É sacanagem, né? Agora os dois lá em cima. No cruza ainda não, só levanta. Sei que vocês acordaram às 6 horas da manhã para fazer uma caminhada de vir para cá, né? Para correr. Eu vi todo mundo lá na avenida. Agora cruza, levanta. Dá uma olhadinha para baixo agora. Volta, devagarinho. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o braço esquerdo e vai tentar coçar a nuca, ó. Lá atrás, isso. Tenta coçar. Eu ia te falar, toda hora eu vou ficar. Pode primeiro só aqui, ó. De leve. Só coloca atrás da nuca o braço, ó. Agora com o braço direito, a gente vai tentar fazer. Vamos tentar puxar um pouquinho, ó. Se não der para chegar por trás, pode levantar por aqui um pouquinho. É só dar uma empurradinha. Voltou. Trocou o braço agora. Não puxa não, só coça a nuca primeiro. Vamos na nuca. Agora pode puxar. Voltou. Isso. Agora ele vai fazer lá na frente, ó. Jogo, ó. Pode flexionar um pouquinho o joelho. Isso. Aí tá dando certo, né? Vai começando, o pessoal vai chegando. Mas ó. Voltou. Agora, ó. Vamos afastar mais um pouquinho a perna. Pode afastar mais um pouco. Isso. O que a gente vai fazer? A gente vai descer, ó. Desce pro lado esquerdo. O que a gente vai prestar atenção? Vamos prestar atenção para o nosso joelho não passar da ponta do pé, certo? Ficar aqui, ó, desce até chegar na ponta do pé. Chegou na ponta do pé, a gente para. Voltou no meio, para o outro lado. Voltou, juntou. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai descer um pouquinho, ó, até chegar na ponta do pé, certo? Sem passar da ponta do pé, ó. Desce, segura um pouquinho. Tenta jogar um pouquinho pro lado esquerdo, ó. Vocês gostaram dessa posição, né? Vocês gostaram dessa posição, né? Todo dia que eu trago uma posição mais ou menos assim, o São Paulino libera. Voltou para o outro lado. Eu não vou nem pedir para vocês dar uma rodadinha, cara. Fica paradinho. Voltou, levantou. Agora, como vocês visualizam, vamos judiar vocês um pouquinho. Vocês vão sentar, todo mundo senta. Agora vocês podem levantar de novo. Pode levantar. É que vocês sentaram do jeito errado. Vocês sentaram do jeito errado. Todo mundo vai colocar a mão do lado da... Só um pouquinho, cadê? Vocês vão sentar assim, ó. Todo mundo vai encostar a mão aqui, ó. Abaixar um
E sentou lá atrás, ó. Aí, ó. Encostou a mão no braço lá, sentou lá atrás. Esse é o melhor jeito, ó. A gente senta assim meio de lado, ó. Força a coluna, força o joelho. Então, legal aqui, ó. Encostei aqui, coloquei a mão na poltrona aqui do lado, ó, no braço, vou jogar lá atrás, ó. Aí eu me acomodo perfeito, tudo bem? Pessoal, por hoje é só, obrigado. E à tarde a gente tem mais, tá bom? Até mais. Estamos todos com muita endorfina, com muita serotonina, com muito ânimo. É o momento de iniciar oficialmente as atividades do dia de hoje. A mesa já se encontra devidamente composta pelo governador Marcos Cabral Medeiros, pelo representante pessoal do presidente governador José Oliveira e pelo nosso palestrante dessa manhã, Lucas Emanuel Vice-Candidato. Todo mundo animado hoje ou não? O dia hoje promete, hein? Hoje é um dia, talvez, um dia de maior intensidade de uma conferência. A gente sempre divide o primeiro dia como a apresentação, como aconteceu na quinta-noite. Aí na sexta-feira é um dia mais de trabalho, foi bastante intenso. Agradeço bastante a presença maciça no dia de ontem. E hoje a gente mescla um pouco de motivação, animação, conhecimento rotário e também trabalhos no período da tarde. Lembrando que hoje tem o encontro da Casa da Amizade, temos a Assembleia dos Delegados e a reunião do Colégio de Governadores com o nosso representante. E também quero agradecer a presença maciça ontem à noite. Eu e o Chico Ferro e eu estávamos bastante preocupados com essa mudança, né? Normalmente o IEP se apresenta no sábado de manhã e ontem, para a nossa felicidade, um grande número de pessoas, aliás, até mais do que o normal, como é esperado, na sexta-feira à noite. Então, muito obrigado pela colaboração, pela compreensão, porque não é fácil agregar todos os assuntos de Rotary nessa carga horária que tem uma conferência. Meus queridos, hoje nós teremos a apresentação da palestra do Lucas e na sequência teremos a continuidade dos módulos, ou seja, a apresentação da comissão de novas gerações. Então, é uma manhã em que teremos algumas surpresas no sentido de conquistas do nosso distrito também. E quero convidá-los para que assistam à apresentação do grupo do IGE. O IGE é aquele grupo de profissionais que visitam o distrito durante um período e, felizmente, nós temos dois grupos no distrito 4510, que é o grupo da Coreia do Sul e um grupo norte-americano. E eles estão conosco aqui desde a abertura. E quem ainda não assistiu à apresentação deles, naturalmente, nas cidades em que eles estiveram, eles se apresentaram. Gente, não creio. O pessoal é fantástico, ainda mais os coreanos. Eu não lembro o nome do menino, mas tem um menino lá que... Não, não é corintiano. Não faz isso, não faz isso. O menino não sabe. Mas olha, é fantástica a apresentação deles. Mas não é só desse ponto de vista. Seu Totó chegou, gente!
assim: governador, o senhor está indo muito bem, estou gostando, mas o seu totó está chamando mais atenção. Eu estava preocupado, essa tarde eu estava preocupado, porque ele não aparecia, viu, Vermelho? Ele não aparecia essa tarde. Aliás, você também não apareceu. E eu estava preocupado, porque onde está o totó? Onde é o totó? Minha mãe, o homem está. O homem virou popstar, tirando foto, vida para tirar foto com ele. E ontem a gente percebeu as duas aqui, né? A Célia, né? Mas, sei lá. Deixa pra lá. Gente, é só para descontrair, porque eu estou vendo que muitas pessoas estão chegando e o meu pessoal lá da secretaria me deu um sinal porque, né, aglomerou um pouco lá, né? Então, a gente está tentando fazer com que mais pessoas estejam aqui para testemunharem o depoimento desse menino. E eu estou assim um pouco tenso, porque eu queria, né, o maior número possível de rotarianos inscritos nessa conferência para ouvir esse menino falar. Aí alguém poderia dizer assim: então por que colocou no outro horário? Não é assim, né, gente? Infelizmente, né, Deus? A gente não faz o que quer, faz o que é possível. E o que está sendo possível é isso que nós estamos fazendo. Então, eu peço para que todos relaxem, abrem suas mentes, como diz o Provida, né? Vamos abrir a tela mental e vamos ouvir o Lucas no sentido não só espiritual, mas vamos fazer com que aquela linguagem que nós somos tão hábeis, né? Que é a linguagem do coração, através dos nossos intercâmbios e tudo mais. Não é porque o Lucas é do Brasil, fala português, que a gente vai só interpretar a palavra gramaticalmente. Não. Vamos ouvir o Lucas com a linguagem do coração. E eu tenho absoluta certeza que vocês sairão daqui melhores do que chegaram. E eu tenho mais certeza ainda que vocês retornarão para suas casas uma outra visão. E eu gostaria que essa mudança de comportamento fosse transmitida nas ações do clube de vocês. O que o Lucas vai nos falar é algo para a gente refletir. E eu gostaria que nessa reflexão a gente colocasse em prática, utilizando os programas e projetos da Fundação Rotária. Então, vamos prestar bastante atenção e ver o quanto nós somos capazes de sermos melhores e maiores. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Espera só um pouquinho, entendeu? Eu preciso da abertura. Eu estou com medo aqui, estou com medo aqui que da outra vez foi para lá. Gente, então vamos iniciar a terceira plenária dessa conferência distrital, a 55ª edição aqui em Águas de São Pedro. Hoje à noite, na cerimônia de encerramento dessa conferência distrital, haverá um sorteio de uma viagem de uma semana com direito ao acompanhante para Porto Seguro, em uma gentileza da Shalom Turismo, que é das companheiras Vera Lúcia Marques da Costa e Lúcia Helena Zanella Lima, do Rotary Club de Marília Pioneira. E ao término dessa sessão, como ocorreu nos dias anteriores, haverá o sorteio de mais um tablet, que está aqui à minha esquerda, que foi uma gentileza do companheiro Fernando Costa, do Rotary Club, presidente do Dente Leste e da União de Instituições Educacionais do Estado de São Paulo. Bem, teremos agora então a conferência do Lucas Dantas. Eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês o Lucas. O Lucas Dantas tem 22 anos e vive em Marília. É aluno do 5º ano de Direito no Centro Universitário Olímpicos de Marília. Tem curso de Direito Ambiental e de Web Design.
Foi revendedor da Cacau Show, estagiário de Direito da Delegacia da Receita Federal de Marília e é hoje bolsista de iniciação científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, tendo como tema de pesquisa Direito Constitucional e a Pós-Deficiência. O Lucas é um exemplo de superação. No seu nascimento, Lucas teve falta de oxigênio em seu cérebro e os médicos, naquela ocasião, diziam que Lucas vegetaria. Mas com os cuidados e o amor de sua família, das pessoas que o rodeavam e dos profissionais de saúde que o acompanharam em sua jornada, Lucas hoje estuda, faz pesquisa na área de Direito da Inclusão e faz palestras motivacionais. Fala às pessoas sobre os 4 pilares que norteiam a sua vida na palestra We Can, Nós Podemos. Esses pilares seriam amor, alegria, esperança e fé. Expondo nesses pontos o que as pessoas precisam para irem em busca da tão famosa felicidade. Até o momento, essa palestra, o We Can, Nós Podemos, já foi apresentada a mais de 2.400 pessoas em Marília e região e em 25 empresas. Essa palestra faz as pessoas refletirem sobre suas atitudes frente à vida e as impulsiona à tomada de atitudes positivas. Tendo como resposta melhoria em sua qualidade de vida pessoal, assim, consequentemente, temos também melhoria na vida profissional. Lucas tem como parceira de suas palestras Márcia Dorei, psicóloga. Juntos, eles elaboram e apresentam as palestras. Então, conosco, o nosso palestrante, Lucas. Bom dia, é muito bom estar com vocês hoje aqui. Só gostaria de fazer uma correção. Eu não sou mais bolsista do conselho. Eu atualmente terminei a bolsa em agosto do ano passado. Queria agradecer a todo mundo que está ali. Queria agradecer ao Márcio Medeiros, o governador, a Ângela Teixeira, o Mário Sacuno do Rosário de Pompeia, que proporcionou a indicação. Queria agradecer o Chicão e a Almeida, que são meus tios de Santo André, que se deslocaram de lá hoje só para estar aqui assistindo a palestra. E um amigo meu que eu não sei se está aí ainda, se tiver na mão. Não dá. Tá. O Leandro, que se deslocou até de Campinas para ver a palestra também. Bom, como já me apresentaram, eu não vou me apresentar. Ixi, a cadeira deu pau. Aí já é. Isso está ótimo. Weekend. Essa aqui é a Márcia Doreto, psicóloga que trabalha comigo. Não é a minha psicóloga. Graças a Deus. Eu gostaria de agradecer também o Ederaldo, que me deu o apoio na chegada do hotel, e a esposa dele, a Patrícia. Weekend. Então, entre para mim. Obrigado. Porque juntos nós podemos superar limites. Isso aqui não tem nada a ver com barato ou bruma. Quando eu montei essa palestra, eu nem pensei no povo, mas ele me copiou. E nem pagou royalties. Por isso eu estou nessa estica aqui. Bom,
Hoje eu quero mostrar para vocês que muitos de nós somos limitados, porque arruma aqui para mim, por favor, tá aqui. Tá, ótimo. Muito que nós somos limitados porque nós mesmos queremos ser limitados. E eu convido vocês agora a assistirem uma palestra, não apenas uma palestra motivacional, porque muitas das palestras motivacionais que eu vou e assisto, eu não consigo ter a aplicabilidade dela no meu dia a dia. Eu saio da palestra todo empolgado, vou para casa, durmo no outro dia e eu nem lembro da palestra. E se eu não conseguir passar uma aplicabilidade para vocês, não vai ter valido a pena estar aqui hoje. Vamos dar um exemplo para mim. Para a gente começar a palestra, eu vou contar um pouco da minha história. Nada mais justo, a palestra é minha, eu conto a minha história. Eu acho super coerente. Eu vou contar então da minha infância primeiro. Vocês vão dar aí, não. Perigoso esse botão aí. Esse botão aí só de bomba. Você só dá aí quando eu pedir, cara, por favor. Pera aí, já aí, agora eu tô perfeito. Beleza. Minha infância, como toda criança pequena, eu jogava bola, corria na rua, não, brincadeira, eu não fazia nada disso. Quando eu era pequeno, meu pai era do Banco do Brasil e a gente mudava muito de cidade. A gente morou em Pumbé, mas eu saí, graças a Deus. Brincadeira, mano. A gente morou em Garça, mas eu também saí, graças a Deus. E a gente chegou em Marinha. Mas é o seguinte, eu passei por várias escolas e até o pezinho eu ia na escola com uma babá. Quando eu mudei para Marinha, eu vi uma psicóloga. E psicólogo é tudo bicho louco. Eles têm as ideias certas, as opiniões certas, tudo certo. Mas eles não fazem o que eles fazem. E eu posso falar isso com conhecimento. Quando tem 12 anos que eu faço psicólogo. Eu estou quase 2 anos, E aí meu psicólogo falou pro meu pai: coloca o Lucas numa classe especial para deficiente físico. Ele vai se desenvolver melhor. Meu pai vai catar. E lá fui eu. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. Porque eu encontrei gente torta, babando, com a mão na cabeça, com o pé todo torto. E eu falei: caraca. Eu não falei caraca porque eu tinha 7 anos. Eu não falava caraca. Mas eu falei: eu sou diferente. E quando você é
diferente. Você tem um grande problema na sua mão. Ser diferente implica em talvez a sociedade não aceitar você. Ser diferente implica mostrar que você pode ser igual mesmo sendo diferente. Só que a grande magia da vida é você conseguir ser diferente. Porque quando você não é diferente, você é igual a todo mundo. E igual a todo mundo é nada. Igual a todo mundo é nada. Quando me perguntam o que eu quero ser, eu não quero ser um advogado, porque um advogado, Marinha está cheio, a Água de São Pedro está cheio, apesar de ser bem pequenininho, o Brasil está cheio, eu quero ser o advogado. Tudo vai depender do artigo que você for na sua vida. E esse artigo, ele vai ter que ser definido. A minha infância, eu passei nessa sala especial. E quando eu fui para a terceira série, a professora falou para o meu pai que eu ia atrasar o meu desenvolvimento. E eu fui para uma sala comum, onde eu cursei até a terceira colegial. Passo para mim, amigo. Obrigado. E eu cheguei na minha adolescência e juventude. E na adolescência todo mundo está nessa pegada. A pegada. Você sabe qual é a pegada? É o namorinho. Sair com uma menina e no cineminha. Algum mais desenvolvido fazer coisas da mãe. Mas e o deficiente dessa parada? O deficiente só se ferra, amor. Ninguém quer pegar o deficiente. Aí você entra numa crise existencial, puta, ninguém me quer, ninguém me ama. Tô ferrado na vida pra não falar uma palavra. Eu tive uma namorada quando eu fiz. Eu beijei bem tarde, eu tinha 16 anos. Eu tinha me comido nessa época que já nem era mais virgem. E eu só queria dar um beijo, que pra mim dava ótimo. Eu queria saber como era. Igual tomar o primeiro gole de cerveja, eu queria dar o meu primeiro beijo. Mas eu já tinha tomado cerveja, vodka, tudo, mas eu não tinha dado beijo ainda. Aí eu tive uma namorada, e tipo, não foi bem uma namorada, mas quando a gente terminou eu entrei em crise. E eu falei, putz, eu sou deficiente, ninguém vai me querer. Sabe o que eu vou fazer? Vou chutar o balde. Aí eu comecei a ficar com uma menina lá perto de casa, mas sabe aquela menina que você nunca vai aprender da seu pai? Aquela que nunca vai comer macarrão de domingo na sua casa? Aquela eu tava pegando você. Ô Ricardo, faz uma coisa aqui pra mim. Dava um encosto da cadeira pra mim, se possível. Aquela menina eu tava pegando. Só que eu tava pegando porque eu tinha jogado todos os meus sonhos no lixo.
Eu vou tentando um caminho aqui, ó. Muito bom. Aí. Agora eu tô no banho no chão, cara. Opa! Eu me senti fazendo meditação agora. Parei com a brincadeira. Mas é o seguinte, às vezes você joga seus sonhos no lixo. Às vezes nós não queremos mais, nós desistimos. Sonho é algo que não tem preço. Ninguém pode comprar seu sonho. Podem tirar tudo seu. Tirar sua casa, seu carro, suas roupas, seu trabalho, seu sonho, parceiro. Não dá. Só que eu comecei jogando meus sonhos fora. Eu comecei a chegar com essa menina que eu não podia levar em casa. Enquanto todo mundo namorava, eu estava ficando com a abre aspas, descartinha, pegada. Falei palavrão, meu palavra é recheada de palavrão. Mas não, qual a importância da vida para você? Para nós. E qual o valor que ela tem? Qual o valor que tem a outras pessoas? Eu cheguei num ponto que eu não queria mais viver. E essa história mudou. Eu vou contar para vocês daqui 4 slides. Guarda ela. Parceiro, eu não sei seu nome. Qual o seu nome? Fernando. Quando eu falar parceiro, você pode dar um enter, velho. Obrigado. Preconceito. Preconceito, na verdade, é um conceito pré-estabelecido. Mas um conceito pré-estabelecido numa sociedade como a nossa, globalizada, eu prefiro chamar de ignorância. Porque conceito pré-estabelecido, na verdade, é falta de conceito. Porque você não teve conceito. Então eu poderia criar o pré e pôr a conceito. Porque a partícula grega negativa, não conceito. E a conceito para mim é ignorância. Mas se o conceito, ou você tem duas escolhas na sua vida: deixar o conceito te matar ou você matar o conceito. Eu resolvi fazer a segunda. Eu vou contar 3 historinhas para vocês. Eu volto a dizer, quando eu termino, as historinhas eu conto quando eu quiser. Obrigado pela colaboração. Eu fui na Americana comprar um DVD do Forrest Gump. Alguém aqui já assistiu Forrest Gump? Eu me acho muito forte. Você também se acha muito forte? Eu ouvi isso aí na plateia. E eu sempre procurei a menininha do ônibus. Hoje eu tenho uma namorada, eu não sei se eu encontrei ainda, mas estou na dúvida. E eu fui passar o cartão. Eu estava sozinho, eu ando sozinho, nossa, que absurdo. Eu ando sozinho, eu
viagem sozinho. Eu fui passar o cartão, aí o cara olhou pra mim. Seu cartão não passou, tenta de novo, falei, tenta. Seu cartão não passou novamente. Se você passar a terceira vez, vai bloquear. Você tem certeza de que você sabe sua senha? Eu falei, não, eu sou louco. Eu saí de casa, roubei esse cartão na rua e vim tentar passar. Catei o cartão e fui embora. Pelo menos, o cara vai ver que eu sou louco de vez. Ou ele não vai fazer isso com outra pessoa. Eu fui no barzinho lá em Marília tomar cerveja com um amigo meu. E a moça tinha acabado a cerveja do meu copo. Ela se deslocou até o balcão e falou: oi, seu copo tá vazio. Mentira. Eu nem sabia que quando acaba o medida de um copo, o copo fica vazio, né? Eu falei assim, tem que falar um amiguinho, pôr mais pra você. Tá bom. Aí depois ela veio, comidinha tá saindo, não saiu dinheiro. Aí eu fiz a grande vingança na época, eu não paguei 10% pra você. Mas essa é uma situação muito engraçada, aniversário da minha sobrinha. Foi no buffet lá em Marília. E aí estava sentado eu, minha ex-babá, que hoje é babá da minha sobrinha, e uns amigos do meu, uma amiga da minha mãe e a filha dela. Aí saiu a garçonete lá no canto para infernizar. Aí ela veio assim, papá tá servido. Aí eu olhei bem no fundo da cara dela, eu falei, eu não pago, eu como. E se duvidar, mas é isso, gente. Essa é a minha forma educativa de tratar o preconceito. É totalmente pedagógica, é quase Paulo Freire. Cláudio, deficiência no horário, substantivo feminino, falta, falha, carência, imperfeição, defeito, insuficiência, geometria analítica, pra quem fez besteira, é analítica. Mas eu gostaria de colocar aqui no primeiro item, carência. Quem não tem suas carências? Muitos aqui têm carências emocionais, econômicas, de caráter, em relacionamento com o filho, com a esposa, com o pai. Eu também tenho essas carências, mas eu tenho uma carência também, que é uma carência de movimento, de coordenação motora. E a grande diferença da minha carência para a carência de vocês é que a minha é exposta. E as de vocês muitas vezes são escondidas. Eu li num livro uma vez que se nós conseguíssemos assumir a nossa suficiência para os outros, o mundo seria muito menos hipócrita. Porque a hipocrisia que hoje existe no mundo, ela é culpa nossa.
mãos do deficiente. Buscamos ser seres perfeitos todo momento, mas esquecemos que somos seres completamente perfeitos. Que a partir de hoje alguns aqui possam começar a assumir seus carentes. Parabéns, vocês também são deficientes. Claro, eu desenvolvi nessa palestra os 4 elementos. Os 4 elementos que devem reger a sua vida. Mas nem sempre vão reger, porque nós não somos números, não somos exatos. E essa é a grande magia do ser humano. Não sermos exatos, estamos sempre em aprendizagem. Eu li uma frase que eu recebi de um e-mail quarta-feira, inclusive foi do Chicão, meu tio que está bem atrás. E é do Albert Einstein. Nós podemos não acreditar em milagre, ou viver acreditando que tudo é um milagre. Hoje, eu gostaria de saber, se eu pudesse perguntar para cada um aqui, como vocês vivem? Eu decidi acreditar que tudo é um milagre. Por favor mesmo. Todo mundo levanta a mão assim. Por favor. Não, fechado, moço. Agora todo mundo levanta um dedo, como se fosse pedir a bênção. Muita gente não consegue fazer isso. Muita gente que eu conheço, muitos amigos meus, não conseguem pedir a bênção. Será que vocês têm noção de simples coisas? Ou a vida está tão corrida que a gente acaba passando batido? Claro. O primeiro desses elementos é a alegria. Você é alegre? É uma pergunta que eu faço sempre. Eu sou alegre ou eu estou puto por quê? Às vezes a gente fica puto porque o filho vai mal na escola. Às vezes a gente fica puto porque a mulher está fazendo uma greve ainda. É difícil aguentar. Às vezes a gente fica puto com o chefe, ou com o governador, ou brincadeira do governador. Você sabe que quando eu fazia estágio na Receita Federal, eu ganhava R$490. E meu estágio era das 8 ao meio-dia. E todo dia eu pensava, puta merda, eu fui fazer faculdade à noite para dormir de manhã, agora eu tenho que acordar às 7 horas da manhã para ir para Receita. E minha mãe me falava assim, você trabalha 4 horas para ganhar R$500. Empregada doméstica trabalha 8 para ganhar R$600 e criar filhos. E eu não ligava pra isso. Eu falava que eu teria coisa cedo, né? Aí eu fui fazer uma consulta lá na ACD. Todo mundo sabe o que é ACD aqui, do Teletão, de cada dia na musiquinha. Sabe bem de nós. E eu conheço uma menina lá que chama Stephanie. Rapidinho.
porque, mano, eu esqueci meu microfone. Eu acho que dá, mas... É assim mesmo. Vocês estão me ouvindo? Não, então tá bom. A expressão era dessa prédica. Essa prédica não mexe nada do pescoço pra baixo, mas nada mesmo. E aí a mãe dela tava me embolando que teve que juntar dinheiro 1 ano pra levar a Stephanie no cinema. Eu falei, caraca, bicho, 1 ano é ano, hein, governador? 1 ano você vai e volta pro grande hotel. Aí, eu falei, mas por quê? Porque eu não tenho carro, eu tenho que pagar um táxi adaptado. 1% da frota de táxis de São Paulo é adaptada. Eu não falei 10, eu falei 1%. Eu fui ver mês passado pra sair de São Paulo. É bem mais caro. É bem mais caro. Começa a rodar com R$12, pra vocês terem uma ideia. Aí ela falou, e a carteirinha de ônibus da Stephanie não dá direito ao passe livre. Porque a Secretaria de Transporte falou que ela não tem mobilidade mínima para andar de metrô. Conversa. Só que esse é o nosso país. Quem tem entendimento vai atrás. Quem não tem, sinto muito. Aí eu comecei a pensar, eu vou no cinema quando eu quero, e na Imagina deficiente nem pago. Quando eu vou com a minha namorada, depois que não pago, porque ela também é deficiente. Eu fico achando que eu tenho golpe no cinema. E eu comecei a pensar, eu não dou valor mesmo, como minha mãe dizia, nos meus 500 reais. Eu não dou valor na minha faculdade. Eu não sou alegre porque vocês não são alegres por quê? Essa pergunta tem que ser retórica todo dia na nossa vida. Se olha no espelho de manhã, bom dia, eu não sou alegre por quê? Pronto. Amor, você ama o que você faz? Senhora que acabou de tossir, como a senhora chama? É você mesmo? Como? Viu-se. A senhora faz o quê? É. Isso. Ah, mas a senhora trabalhava em quê? A senhora amava ser economista? A gente só faz bem o que a gente ama. Eu fui numa empresa lá em Garça e eu perguntei pro cara, o que você faz? Ele falou, eu sou limpador de bobinadeira. Aí eu falei, você ama ser limpador de bobinadeira? Aí eu pra 10 inteira deu risada. Aí ele falou, lógico que não. Eu falei, não, de empresa você não trabalharia. A gente só ama as coisas, a gente só faz bem as coisas quando a gente ama. Porque o amor faz a gente superar limites. O amor faz a gente vencer o preconceito ou o aconceito.
Agora, quando a gente não ama, melhor não fazer. Eu dei uma palestra numa universidade há 2 semanas atrás, eu falei que o amor conduza a ética. Porque a gente vê tantos profissionais sem ética, ricos, milionários. Aí chega lá no final e toma um processo, perde a carteira, perde o diploma. Sabe por quê? Porque não amam o que fazem. O amor conduz a ética. Na verdade, o amor é uma ética. Porque ética é a arte de fazer o bem. Ética vem de ética, grego. Mas eu não vou falar de ética hoje, porque é minha outra palestra. Se vocês quiserem me contar. Mas eu vou contar uma história minha. Eu conheci um governador, eu estou atendendo no horário, mas eu vou atrasar 10 minutos. Você vai ter que me aguentar. Eu vou contar uma história minha. Eu conheci uma menina na época no Orkut. Na verdade, ela me adicionou. E eu sou PhD em chaveiro virtual. Aí ela me adicionou e eu já mandei assim: oi, linda. Tudo bem? Aí já viu como eu desenrolo as coisas, né? E a gente começou a conversar todo dia. Eu comecei a gostar do papo, mas na época eu tava pegando aquela menina lá. Eu falei, puta, vou começar a namorar sério agora. Só que essa menina era deficiente. E eu falei pra ela assim, ó, você é deficiente, eu também. Se os dois casarem na mesma hora, como faz? Aí ela falou, eu sei me virar, agora eu vou ser você. Fiquei muito bravo com a resposta. Mas tudo bem. Aí a gente começou a conversar, eu falei que eu ia pra lá, mas eu não ia, era óbvio que eu não ia. Não, daqui 15 dias eu vou. Aí dava 15 dias, putz, tá chovendo. Até um dia que ela se irritou e ela era de perto de São José do Rio Preto, 180 quilômetros de Marília. Ela se irritou e falou, eu vou pra aí. Tá tudo certo, Marcos. Vamos psicólogo. Aí ela falou, eu vou pra aí. Aí eu pensei, não, olha, eu tinha 20 anos, eu vou gastar ela. Faltando 4 dias pra ela vir, eu falei, ô linda, eu nem lembro qual é a sua deficiência e tal. Aí ela falou, eu tenho osteogênese imperfecta. Eu tenho um osso de vidro. Aí eu cheguei, entrei no Google, comecei a pesquisar. Pode atender. Eu cheguei, entrei no Google, comecei a pesquisar osteogênese dos
Nossa, virei doutor também. Aí eu descobri que estava numa estatura baixa, mas baixo por baixo, aí eu sou baixo, minha avó é baixa, meu pai é baixo. Aí, mas eu comecei a ficar curioso, ficar incomodado. Aí eu entrei na internet à noite e falei, Nina, você tá vindo pra cá? Aí ficou de avisar, eu sou baixinho e eu sou magrinho. Eu tenho 1,55 e eu peso 60. Ela fez assim, eu também sou baixinho. Eu tenho 1,16. Aí eu falei, caraca, bicho, me velho. E eu não vou pegar uma anã nem a pau. Aí eu liguei pro meu amigo e falei, mano, Santa a mina é ela? E eu não vou pegar ela. E ela tá vindo pra cá depois de amanhã. Desde de vez da onde eu vou pra ela, não liga. Tudo menos a Ana. Aí quando isso já era 2 da manhã, ele falou, cara, relaxa, amanhã a gente sai e a gente conversa. E a gente foi no barzinho, eu falei, mano, a mina não, velho. O resultado é simples. Eu não vou pegar uma não. Ele falou, legal. Você vai fazer com ela que toda menina faz com você. O problema é que você também é igual a todo mundo. E como eu disse no começo da palestra, ser igual a todo mundo é ser nada. O único jeito de mudar o mundo é radicalizar. Mas não no sentido de ser radical. Guarda isso que vocês gostariam. Não no sentido de ser radical. No sentido de ser proativo. Se você não tem uma prova, eu não conheço muito do rosto. Tá? Só estou fazendo uma aspas aqui. Eu não conheço muito do rosto. Mas pelo que eu entendi, o lema de vocês é servir. É isso? Vocês sabem o que é servir? Servir é a vontade de mudar o mundo ao seu redor. Quando você serve, você muda o mundo ao seu redor. Guardem essa frase. Servir é contaminador. Porque se eu sirvo e o Marcos vê eu servindo, ele vai ver a minha atitude e ele vai querer servir também. Não por imposição de ninguém, mas por amor. Por amor às pessoas. Eu deixei a menina vir porque eu não queria ser igual a todo mundo. Eu não queria ter o mesmo preconceito que a menina tinha comigo. A gente namorou um tempo e foi muito bom namorar, mano. Eu adorei, eu recomendo. Passa, Cláudio. Esperança. Eu queria trazer um conceito para vocês, mas antes eu vou tomar uma água. Tô me sentindo um artista aqui, hein, cara? Durkheim, não sei se vocês conhecem, é um filósofo. E ele tem uma obra muito interessante
grande que chama o suicídio. E num dos textos do livro, ele fala que a falta de esperança conduz ao suicídio. Mas ele não trabalha a palavra suicídio como suicídio. Ele trabalha a palavra suicídio com a palavra grega anomia. Anomia é ausência de vida. Nomia é vida, é ausência de vida. Tem muita gente que vive, que trabalha, que faz tudo, cuida de filho, cuida de casa e sofre de anomia. Eu gostaria de chamar de vivos suicidas, suicidas vivos. A falta de esperança do mundo de hoje está levando a gente a se suicidar. Eu estava andando em São Paulo mês passado, aí eu passei perto de um viaduto e tinha umas 10 jovens, todos jogados de crack. Mas aí eu lembrei que quando meu pai e minha mãe me levavam para São Paulo na CD, quando eu tinha 10, 8, 12 anos, eu não via isso. Mas agora eu vejo. Eu só dou uma voltinha ali, sempre, bom retiro para a rua, você vai ver. Você sabe o que isso significa? Que cada ano que passa, a sociedade está mais desesperançada. A sociedade está se suicidando mais. E a pergunta é, o que eu digo você, o que nós temos que fazer? Quando eu falo de proximidade, eu falo de esperança. Esperança no sentido de esperar algo de bom no futuro. Eu quero esperar, por exemplo, que eu posso ser um bom profissional, que eu posso ser um bom pai, que eu possa ter um futuro bom, mesmo com a minha deficiência. Porque esperar é esperar algo tangível. Esperar é fazer metas de algo bom. Eu vou repetir. Esperar é fazer metas de algo bom. Metas que você mesmo. Uma menininha tirou uma foto mesmo bonitinha. Parabéns pro pai aí. Esperar é fazer de você mesmo alguém que sonha. Eu vou repetir a frase que eu falei há 2 imagens atrás. A gente pode não acreditar em milagres. A gente pode acreditar que tudo na vida é um milagre. Mas a escolha é nossa. A escolha de ter esperança. Eu acho engraçado, eu acho muito engraçado, e eu fazia isso quando eu era mais jovem. Eu abria o vidro do carro e eu jogava um papel. Aí o meu pai, minha mãe, eu me chamava a atenção. Joga papel na rua, suja a rua. Aí eu falava, mas todo mundo está jogando. Mas vai passar mais alguém aí e vai jogar também, porque eu não vou jogar, eu sou mais um papelzinho. O grande problema é que quando você fala, meu papel é só mais um papelzinho, é a mesma coisa que você fala, dane-se, o mundo não tem jeito mesmo.
a gente espera na vida? Quais são os nossos sonhos? Ou o mundo não tem mais jeito? Por favor, manda um abraço. Eu ia muito embalado, muito. Mas o deficiente nunca pegou ninguém na balada. Mas eu ia na balada. Mas meus amigos ficam com muitas meninas na balada. Eu tô até falando isso pra pai. Qual é a esperança do jovem hoje? Quem é mais velho aí? Mais velho que eu falo não é velho. Eu tô só jovem, meu pai. Queriam mudar o mundo. Hoje os jovens não querem mudar o mundo mais. Hoje ninguém quer mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. E tudo bem, eu não consegui, mas pelo menos eu estou esperando para tentar. Sabe? Fé. A fé é o motor da esperança. Se você não tiver fé, você não tem nada. Não importa a sua fé, se a sua fé é em Deus, se a sua fé é em você mesmo, não importa no que você acredita, se você é cristão, budista, islamista, espírita. A Bíblia fala em Hebreus 2, se tiver a certeza das coisas que se esperam ou não se vê. Fé é algo que você não pode ver, mas se você espera, só que esse esperar é no sentido de esperança, é no sentido de buscar, é no sentido de ser proativo, buscando o que você tem fé. O Augusto falando que eu era o pesquisador do Conselho de Pesquisa. Quando eu entrei na faculdade, na primeira semana eu ouvi uma palestra sobre pesquisa acadêmica. Eu nem sabia o que era. Aí o cara falou assim: o governo paga para vocês estudar. Eu quero esse negócio. Vou estudar, o governo vai pagar. Eu quero esse negócio. Depois eu vou conhecer mais. E eu falei, se eu pesquisar, eu posso montar uma teoria. Eu posso montar uma teoria, eu posso divulgar essa teoria pode ajudar muito gente. E foram 2 anos montando só projeto. De 190 projetos, tinha 7 para ser produzidos. Eu consegui. Não precisa. Não estou falando
falando velho, não tô falando isso pra me acabar, não. Não precisa progredir. Eu tô falando isso porque a gente precisa ter fé que o Criador está olhando a gente, que a gente veio pra cá pra fazer algo melhor nesse mundo. Porque eu não me superei nesse projeto, definitivamente. Não me superei nele. Não me superei nele. Eu só tive esperança e fé de fazer um objetivo que eu construí na minha vida. Depende dos objetivos, se você constrói na sua vida e muitas vezes não vão dar certo. Eu demorei 2 anos nesse projeto, porque no primeiro ano não deu certo, mas eu não desisti. Chegou no segundo ano, não deu certo novamente. Aí o conselho abriu mais 2 bolsas para a faculdade e eu peguei uma bolsa. Eu não desisti. O único jeito de mudar o mundo ao nosso redor é não desistir. Porque bater a cara a gente vai. Sempre. Decepção a gente vai ter. Sempre. E geralmente a primeira vez nunca vai dar certo. Ou sempre vai ter um erro. Mas com fé, a gente vai chegar no final. Passa. Obrigado. Eu não estou acostumado com uma TV aqui pra mim, eu fico olhando pra lá. Caipira. Olha que bonito. Eu tô me sentindo o Roberto Carlos. Eu boto o Roberto Carlos é deficiente também, né? Olha, verdade. Ele tem toque também. Não? Eu também tenho toque. Mas isso é outro comércio. Meu telefone ainda não te dá, só anotar. O Minani pode produzir minha palestra no auditório dele pra você. Ó, tô falando. Brincadeira. O limite do ser humano é inimaginável, basta você acreditar. Eu sempre lembro que de uma vontade enorme de andar de bicicleta. Mas como eu ia andar de bicicleta? Aí uma vez eu cheguei na filha, meu fisioterapeuta abriu um livro e falou, ó, tem deficientes que andam de bicicletas adaptadas. Aí, eu comecei a ficar fissurado naquele negócio. Infernizado lá em casa, eu tinha uma bicicleta. Aí uma vez, saindo de casa no sábado de manhã, a gente passou em frente à bicicleta ali e tinha um triciclo. Eu olhei pro meu pai e falei, para, um triciclo. Aquele triciclo é meu até hoje. Eu usei ele inteiro. Por que eu tô falando isso? Não importa se a sua bicicleta é de 2 rodas, é de 3 ou é de 4, ou é de 1, você ou é de dentista. O que importa é você andar de bicicleta. Não importa como você vai chegar, o que importa é você chegar. Se vai ser com adaptação, sem adaptação, se vai ser com apoio, sem apoio, se vai ser só em sonho, vai demorar muito porque tem pouco recurso, ou se tem muito recurso, ele pode
paisagem, mas o que importa é chegar, é construir. Preserve os relacionamentos sozinhos, não vamos conseguir, mas nunca encontraremos o limite. Weekend. Eu lanço desafio sempre na minha palestra. E se alguém responder para mim, eu nunca mais vou dar uma palestra. Vocês já viram um pedreiro construir uma casa sozinho? Você já viu? Eu vi um bracinho atrás. Vocês viram aí agora. Não dá para ser sozinho nesse mundo. O mundo precisa da gente interligada. Preserve seus relacionamentos. Não subestime, e sim superestime. Não julgue o livro pela capa. Talvez a história não é bem assim como você acha que. Assim, por favor. Talvez a história não é bem assim como vocês acham que é. O Márcio vai falar um negócio agora. Bom dia, pessoal. O Lucas é apenas mais um das muitas crianças que nascem com falta de oxigênio no cérebro. 4 em cada 1000 crianças nascem com esse problema. E vocês devem estar falando assim: puxa, o Lucas faz demais. Ele faz faculdade, ele faz fisioterapia, ele faz fonoaudiologia, ele faz esporte, etc e tal. E será que o Lucas faz demais? Não, o Lucas só faz o necessário para ele poder sobreviver. Nós, teoricamente perfeitos, é que fazemos de menos. Nós somos acomodados, e eu diria mais, nós somos portadores da pior deficiência que existe. Sabe como chama? Comodismo. Vivemos de braços cruzados, sentados na sarjeta embaixo de uma árvore, reclamando de tudo. Reclamando do filho, da esposa, da família, do amigo. Sempre que ouvimos alguma coisa bonita, como o Lucas falou, estamos sempre pensando: isso serve para fulano, isso serve para ciclano, isso serve para Beltrano. Mas não temos coragem de nos colocarmos no lugar e aproveitarmos aquilo para nós. O dia em que tivermos coragem de arregaçarmos as mangas e irmos em busca da felicidade, admitindo as nossas deficiências, com certeza o mundo será diferente. Muito obrigado. Voltei. Acho que é ao contrário. Eu queria passar um vídeo para vocês, claro, põe na mão que eu já vou soltar. Essa é a história do Nick e do Dick. O Nick é um oficial americano, um sargento. E quando o Dick nasceu, ele tinha um parâmetro cerebral e os médicos disseram: olha, acho melhor você internar seu filho numa instituição. Ele falou: não, de jeito nenhum. E com 12 anos, cientistas desenvolveram uma máquina para o Nick começar a conversar.
o único movimento que ele tem, que é pra cá e pra cá, na cabeça. E na época, um aluno da escola dele ficou paraplégico e precisava de uma cirurgia. A escola elaborou uma corrida para arrecadar fundos. E ele escreveu pela máquina: pai, vamos correr pelo